Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 de língua inglesa. Vamos ver algumas observações que são feitas nesse capítulo muito pertinentes. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o infinitivo. Nós vamos ver que em inglês, quando nós falamos do infinitivo, nós temos aquela ideia assim, verbo com to. Ok, é uma forma de termos o infinitivo também. Só que nós vamos ver que existem algumas situações em inglês que nós vamos usar o infinitivo do verbo sem esse to. Ok? E aí a gente começa por ela, ó. Usa-se o infinitivo sem to. E aí ele vai nos mostrar as situações. Após os verbos modais e verbos auxiliares, do e will. E os verbos make e let. Então são situações aí em que você vai usar o verbo no infinitivo sem o to. I can swim. Após as conjunções but e except. Então, she doesn't nothing but cry. Após would rather, que expressa preferência, e had better, que expressa conselho ou recomendação. I'd rather go home by taxi. Usa-se o infinitivo com to. Então, após alguns verbos, eu coloquei ali alguns para vocês, né? Então, quando você tiver algumas dessas situações, alguns desses verbos aí, tell, want, ask, você vai usar o verbo no infinitivo com o to. Olha lá. He decided to wait here. Após a estrutura verbo mais objeto, he invited us to go. Após algumas expressões e pronomes interrogativos. São outras situações em que você usa o seu verbo no infinitivo com o to. She was the first to arrive. Quando se quer mencionar com que propósito se faz alguma coisa. I brought an extra sandwich to give you. Bom, agora vamos ver algumas situações em que usaremos o gerúndio. A primeira coisa que você vai ter que fazer é esquecer aquela primeira ideia que nós temos sempre em mente. Vou usar o gerúndio quando tiver um tempo que for contínuos. Não que você vai deixar de usar, lógico que não. Nos tempos que são contínuos, nós vamos continuar usando o ing. Mas essa não é a única possibilidade. Quando eu digo usar o ing, é para ter essa ideia do gerúndio. Mas nem sempre é só com esses tempos verbais. Nós vamos ver agora outras possibilidades em que você vai usar o gerúndio, que você vai usar esse ing no verbo, mas não estará associado aos tempos verbais que nós já vimos, que são os contínuos. Então vamos ver quando é usado. Com substantivo ou sujeito da oração, singing is her favorite hobby. Após preposições, she is tired of working. Você percebe ali que nas duas situações nós usamos o gerúndio, nós acrescentamos o ing no verbo. E percebe também que não estamos falando de nenhum tempo verbal contínuos. Após alguns verbos, e aí eu coloco alguns exemplos ali para você. Então, existem alguns verbos que após esses verbos é possível você usar o seu verbo com ing no gerúndio. Após algumas locuções verbais. Então, quando você tem algumas locuções verbais, eu coloco ali alguns exemplos, você tem a possibilidade também de usar o seu verbo no gerúndio. Você vai poder acrescentar o ing. Após os verbos come e go, em frases relacionadas a atividades físicas ou esporte. Tá certo? Então, sempre que a frase te der essa ideia, você vai poder usar o seu verbo ali no gerúndio. They went skiing last winter. Aí eu vou te dar alguns verbos ali, né? Alguns exemplos ali, por exemplo, like, start, podem ser seguidos por gerúndio, ing, ou pelo infinitivo com to. As duas estruturas estarão corretas. Olha os exemplos que eu coloquei ali. I start working at 7 a.m.
Ou eu posso ainda fazer da seguinte forma: I start to work at 7 a.m. Tá certo? Então, eu te dou ali as possibilidades de verbos que, se você fizer qualquer uma das estruturas após esses verbos, elas estarão corretas. O significado de alguns verbos, porém, muda quando eles são seguidos por gerúndio, ing, ou por infinitivo com to. Então, preste atenção nessa situação, porque na situação anterior nós poderíamos usar tanto uma estrutura quanto a outra. Só que agora você vai perceber que alguns verbos, quando você usa o ing ou você usa o infinitivo com to, ele vai ter um significado diferente. Agora eu coloquei até a tradução para você perceber isso. Ó. She stopped talking to me. Ela parou de falar comigo. Usei o ing. Agora preste atenção no segundo exemplo. She stopped to talk to me. Ela parou para falar comigo. Olha como muda completamente o sentido da oração. Então fique atento. Bom, agora nós vamos falar sobre uma outra situação em inglês que não é muito comum de encontrarmos nos nossos livros, mas é importante falar sobre ela. Causative form é uma estrutura usada para expressar uma ação, geralmente um trabalho ou uma tarefa, que não é realizado pelo sujeito, ela é transferida sob solicitação, ordem ou exigência para outra pessoa. Olha, vou ilustrar isso para você entender quando você vai usar essa estrutura em inglês com uma situação em português. Por exemplo, em português nós estamos acostumados a fazer assim, ó, a ter a seguinte estrutura. Fui ao salão e cortei o meu cabelo. Só que na realidade eu uso essa estrutura, mas eu paguei alguém para cortar o meu cabelo. Percebe isso? Então, é uma estrutura, é uma ação que aconteceu, né? Um trabalho que aconteceu, mas que em português eu uso até o sujeito. Eu cortei meu cabelo. Só que, na realidade, não fui eu que pratiquei essa ação. Eu transferi essa ação para uma outra pessoa. Eu cortei meu cabelo, eu pintei o meu apartamento. E são situações que, na realidade, não é o sujeito que realiza. Em português, essa construção é muito comum, né? De usarmos essas expressões. Só que em inglês é um pouco diferente. Eu tenho uma outra forma para expressar essa ideia de uma ação que foi transferida para uma outra pessoa. Essa estrutura pode ser formada especificando para quem, o agente, a ação é transferida, ou sem especificar o agente. Neste caso, não há informação sobre quem executa a ação. A forma mais comum do causative é com o verbo auxiliar have, mas há outros verbos que também podem ser usados como auxiliares. E aí eu coloquei aqui um exemplo para você dessa estrutura em inglês. Primeiro, sem um agente. Qual vai ser a estrutura? Vou usar o verbo have, que é o mais comum. Então, você vai ter o verbo have, o objeto, e o particípio passado do verbo principal. Olha o exemplo que eu coloquei ali. I have my car washed every Saturday. Olha ali. Eu usei o verbo have, usei o objeto e usei o particípio passado do verbo principal. O verbo que eu escolhi para colocar ali como exemplo é um verbo regular, por isso o particípio passado eu coloco ED. E se for irregular, a nossa terceira coluna de verbos. Agora eu vou te dar a estrutura com o agente, né? Então, nós vamos ter o verbo have, o agente, o verbo no infinitivo sem o to, mais o objeto da oração. Então, olha como fica a minha estrutura. I have my son wash my car every Saturday. Ok? Bom, lembramos de alguns assuntos aí que são importantes. Agora, você vai realizar todas as atividades do capítulo 19. Se precisar de ajuda, se tiver dúvida, é só chamar, ok? Tenham uma excelente semana. Estou com muita saudade de todos vocês. Beijo!